iniciar, né? Para nós do GEP de São José do Rio Preto, é um prazer em tê-las conosco esta noite. Meu nome é Josefa Fernandes, eu sou psicanalista da Sociedade de Psicanálise de São Paulo e do GEP de São José do Rio Preto. Eu faço parte de um grupo dentro do GEP que está ligado a uma das federadas da FEBRAPSE, do Conselho Profissional, e este ano o nosso objetivo foi apresentar quem somos, né, como psicanalistas da IPA. E hoje nós temos a honra de ter uma equipe da FEPAL que veio nos prestigiar, né? Então, eu vou apresentar as nossas colegas psicanalistas. A Aline Pinto, ela é membro associado da SBPPA, coordenadora de crianças e adolescentes da FEPAL, né, dessa gestão, de 2020 a 2022. A Sônia Terepins, ela é membro associado da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, e ela é atual diretora de Comunidade e Cultura da FEPAL, nessa gestão de 2020 e 2022. E a Samantha Nigri, ela é membro associado da Sociedade do Rio de Janeiro, e ela faz parte da coordenação científica da FEPAL, também nessa gestão 2020 e 2022. Então, nós vamos iniciar perguntando: quem é a FEPAL, afinal? É para vocês a pergunta. Eu começo e vocês vão me Pode ser, ajudando. claro. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite do GEP e a Josefa por estar aqui, né? Sempre é bom a gente divulgar e contar um pouco do que a gente faz, ainda mais para o público extenso, que pouco sabe o que são essas siglas, né? A FEPAL é uma federação psicanalítica da América Latina e ela congrega 36 sociedades, quer dizer, todas as sociedades ligadas à IPA do Brasil, mais as sociedades ligadas da IPA da América Latina. E no total, então, estamos 36. Na verdade, a FEPAL iniciou como COPAL, mas acho que em 1980 ela virou de fato FEPAL, e que foi muito importante porque a força da América Latina na IPA, que é a internacional, é a Sociedade Internacional de Psicanálise, e então a América Latina, a partir desse momento, também ganhou uma força tal qual as sociedades europeias, tal qual as sociedades americanas. Então, é uma coisa muito importante esse início, né? E falando um pouquinho, né, a FEPAL é uma instituição muito dinâmica, comprometida com o social, e eu diria assim que, basicamente, a intenção inicial dela é fortalecer os vínculos, as relações entre todos os analistas da América Latina. Hoje em dia, ela congrega 2.700 membros, aproximadamente mais 300 honorários e 1.650 candidatos. Então, eu diria que é uma sociedade bem grande, né? Eu diria isso da FEPAL. Gente, vocês podem contar mais um pouquinho da FEPAL? Né? Eu pegaria o que Sônia trouxe, que é interessante porque é justamente isso. Pela FEPAL ser uma federação da América Latina, ela traz uma comunicação, um contato com uma psicanálise muito viva e que fala muito para a gente. Diz muito da gente para a gente. Meu primeiro contato, assim, os primeiros congressos que eu fui mais internacionais foram da FEPAL e eu não parei mais de ir, porque quando você entra em contato com os analistas da FEPAL, com os analistas em formação da FEPAL, que é de uma vivacidade incrível, você entra em contato com situações muito comuns que a gente vive. Poxa, eu sou uma psicanalista que trabalha no Rio de Janeiro, né, com toda a cultura dessa cidade tão difícil, tão bonita, tão adorável, mas tão complexa como é a cidade do Rio de Janeiro, o analista sempre ligado com a cultura. Quando você entra em contato com culturas tão diferentes como pessoas do Paraguai, do Panamá, da Venezuela, da Colômbia, é um enriquecimento muito grande.
Para a gente que começa a frequentar a FEPAL, né? É o Sem dúvida. bilingualismo, né? Eu acho que isso é fundamental, essa E troca de cultura, né? esse Queria que intercâmbio vocês todo, falassem né, um pouco da Josefa? experiência. Esse intercâmbio é fundamental, assim, né? Esse diálogo entre as sociedades. E o nosso trabalho, fazendo parte da diretiva, é de tecer, né? E de poder fazer essa aproximação dessas sociedades nas nossas propostas, em cada uma das nossas funções, né? Só complementando, basta ver que cada uma de nós é de uma sociedade distinta, né? E a gente não se conhecia e estamos trabalhando juntas. Acho que isso tem uma beleza, né? De a gente poder se conectar de uma outra maneira no mundo, né? E é um trabalho muito interessante, porque a gente tem que fazer todo esse tecimento, né? Mas respeitando a pluralidade e a diversidade dessas sociedades, né? E conhecendo elas pouco a pouco também. A FEPAL, ela, além de promover os congressos, fóruns para os analistas, enfim, tem um trabalho à comunidade, né? Eu queria que vocês falassem sobre o projeto Semear. O projeto Semear é da minha diretoria, né? Da minha coordenação, né? Porque assim, eu sou da coordenação da infância e adolescência, da FEPAL. A gente tem uma equipe dentro dessa coordenação, né? Em que são colegas, representantes de várias sociedades também, que fazem parte dessa equipe, e nós montamos um projeto para esse ano, né, de 2020 e 2021. E o projeto Semear faz parte. O projeto Semear é dirigido para a comunidade, é uma ponte entre os analistas e analistas em formação com a comunidade. Então, como é que é feito? A gente faz entrevistas, a equipe do Semear faz entrevistas com analistas ou analistas em formação sobre assuntos de interesse da comunidade. São gravados vídeos em podcasts, né, que depois são publicados, né, no site da FEPAL ou no próprio Face do Semear. Vocês podem, se vocês entrarem no site da FEPAL, vocês vão ver já alguns vídeos publicados com assuntos diversos sobre questão da parentalidade, sobre o retorno às aulas presenciais, que são temas de interesse da comunidade dentro de uma linguagem acessível. E assim, além dessa, e vocês percebem que as pessoas procuram? O que vocês me contam em relação à comunidade? Eles convocam vocês para algum tema? Ou vocês fazem um levantamento e aí, em cima disso, vocês vão desenvolvendo? Tu sabe, Josefa, que isso, assim, a gente está tentando criar essa cultura. O Semear já é um projeto antigo, já é a terceira gestão, né, da infância e adolescência que introduziu esse projeto. A gente fez essa modificação agora para esse modo virtual, porque ele antes era só escrito em textos, né? Ainda tem os textos que são publicados no site da FEPAL. Inclusive, agora a gente teve uma série de três textos que foi feito pela Hilda Boteiro, que é uma psicanalista colombiana, né? Muito interessantes, que vale a pena a leitura, né? Mas ainda estamos a chegar mais perto da comunidade, né? Através das redes sociais, enfim, né? Que durante a pandemia favoreceu muito, né, Lili? Eu acho que abriu e expande, porque fica quem se interessa pelo tema, os pais, os próprios adolescentes, né? E outros temas que eu acho fundamentais que a cultura, no caso a comunidade, propõe, né? As diversidades, né? Eu acho que vocês também estão atentos a isso, né? Sem dúvida, assim. E a ideia é de que quem usa, assim, né, das sociedades componentes da FEPAL, elas nos procuram e também podem participar, né? Até mesmo com sugestões sobre... Ai, parou um pouco.
É, Pode repetir, Aline, por favor, que parou sua conexão. Ah, parou a minha conexão. Eu comentei que podem haver sugestões sobre temas a serem feitos no projeto Semear também, né? Então, somos bem abertas às sugestões. Já existe uma cultura, né, Aline? Uma cultura dos membros da FEPAL que já procuram esse projeto, porque como você mesma falou, Josefa, a FEPAL tem essa característica de uma psicanálise muito voltada para a cultura e para o social, que é uma realidade importante. Quer dizer, no meu entendimento, né, nas nossas formações, eu não consigo ver na melhor tradição psicanalítica, o analista ele se forma a partir da sua relação também com a cultura e com o social, né? Na medida em que a gente vai se transformando com as análises, a gente vai se abrindo para o contato. É interessante que venha um contato emocional conosco mesmo, e aí a gente vai, o desejo de entrar em contato com a cultura e com o social. Então é isso, se procura o semear, se procura os projetos, porque já existe essa tradição da FEPAL nesse sentido, muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de chegar até a comunidade, da psicanálise chegar à comunidade. E essa ponte que é um trabalho e tanto para ser feita, né? Porque nós temos essa cultura entre nós temos que levar essa cultura para a comunidade, de ter esse diálogo conosco, né? E a gente com a comunidade. Então, é um trabalho muito bacana. Vou complementar, talvez que as pessoas não saibam, né? Cada diretoria, de modo geral, tem um projeto. Cada uma tem um projeto. Acho que o que a Aline está contando para a gente é o projeto que a diretoria dela, a comissão dela toca. Samantha vai falar um pouco do dela, né? Eu, como estou na diretoria de comunidade e cultura, estou com a Silvia Braco, que está junto comigo, e a gente também tem um projeto, né? A gente, vamos dizer, como a Samantha estava dizendo, comunidade e cultura é tudo junto, né? E hoje, mais do que nunca, a gente está ciente, né, da importância desses trabalhos todos que são feitos na comunidade, né? A gente tem um trabalho importante, a gente tem que sair na comunidade, a gente tem um trabalho que a gente sempre conhece, que é de consultório. Hoje, mais do que nunca, com pandemia, com a América Latina, e a gente sabe que muitos psicanalistas fazem trabalho fora do consultório. Então, essa junção é uma coisa muito importante, né? A gente leva o nosso conhecimento, a gente aprende com os trabalhos da comunidade e a gente traz esse conhecimento para o consultório. Então, tem uma conexão muito, muito importante, né? E é isso que a Aline também estava contando para a gente. E eu acho que o que entrelaça entre as três diretorias... A minha diretoria, desculpa, ela... Oi, a minha diretoria também tem um projeto que a gente chama Psicanálise em Trânsito. É a psicanálise em trânsito na cultura e a psicanálise em trânsito na comunidade. Então, a nossa proposta é examinar o que é que se faz de trabalho na comunidade e pensar teoricamente isso, para isso também se transformar num elemento de compreensão e dar uma densidade para esse trabalho. Porque muitas vezes, de modo geral, na nossa sociedades de psicanálise, elas dão muito mais interesse e importância a trabalhos no consultório. Então, como a gente está sabendo e entendendo que a psicanálise não é desconectada da comunidade, a ideia é que a gente possa fazer esse trabalho e tendo ferramentas para estar indo na comunidade e falar com a comunidade, não falar mais sobre a comunidade, né? Porque acho que essa é uma diferença muito grande, né? A gente tem que falar com as pessoas, com a comunidade, não sobre. Então, eu diria que, basicamente, quer dizer, esse é o trabalho da comunidade. E o outro trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que chama Psicanálise de Trânsito na Cultura, que são entrevistas sobre temas importantes que a gente quer abordar. A primeira entrevista que a gente fez chama Racismo e Projeto Ubuntu. Né? Racismo é uma coisa fundamental, né? Que todos nós estamos envolvidos, estamos pensando como envolver e como entender isso, inclusive nos nossos atendimentos, nas nossas sociedades, né? E o Projeto Ubuntu, depois as duas meninas podem contar aqui, que as sociedades delas estão implementando projetos de bolsa para pessoas negras, né, para pessoas indígenas e refugiados. Isso é uma coisa inédita, né, que as sociedades estão implementando, e essas duas sociedades, tanto a brasileira, que é a da Aline, como a Rio de Janeiro, da Samantha, já estão com isso engatado. Em São Paulo, a gente começa a pensar a respeito, e quem sabe isso aqui, né, é que nem pandemia, contagia, né? Então... E como é que é esse projeto, Aline e Samantha?
é uma bolsa. Conta um pouco para nós essa experiência muito interessante, né? A inclusão, né? A inclusão nas nossas sociedades e poder lidar realmente com essas diferenças e as diversidades e serem acolhidas nas nossas sociedades, né? Senão fica a ideia de que o psicanalista ele é muito fechado e não é isso que eu venho observando nos trabalhos, principalmente da FEBRAPS. Agora vocês estão apresentando da FEPAL, né? Pelo contrário, é abrir, né? É abrir para a comunidade e abrir para a diversidade. Sim, na verdade, esse projeto da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro é um projeto que começou, nós estamos começando com uma turma de bolsistas este semestre, né? Mas é um processo longo, de muitos anos, de um movimento de dentro da sociedade, de um contato maior com as dificuldades que nós temos na história da psicanálise, não é mesmo? Né? De uma psicanálise muito voltada, muito elitizada, muito voltada para suas próprias, né, idiosincrasias, e, na verdade, isso é um processo muito, muito longo que tem sido feito na SBPRJ, que agora está sendo implementado por essa diretiva da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Eu acho que Porto Alegre está no mesmo caminho. Nós temos muitos desafios, temos estudado muito, né, sobre questões raciais, muitos analistas da nossa sociedade entrando em contato com isso, mas não é um processo fácil. De fato, é um processo a ser construído diariamente e nós estamos enfrentando. Agora, desculpa, eu preciso dizer uma coisa. A Aline já contou. Se alguém quiser entrar no canal, chama canal YouTube FEPAL, todos os vídeos estão lá. E aí lá tem a entrevista desse projeto Ubuntu e Racismo. E todos os webinários que todas nós participamos, ou que a FEPAL faz, é um material super rico para todo mundo que quiser ver. E é muito, eu diria que é muito bom, muito instrutivo, né? Então tá lá. Sem dúvida, eu acho que até fica mais claro se vocês puderem ter acesso aos vídeos e desse debate que teve. Esse trabalho é belíssimo, né? E eu acho que uma questão também importante de ser dita é o estudo que também tem sobre esses temas, já integrado nos seminários. Na Brasileira, na minha sociedade em Porto Alegre, já tem seminários relacionados a esse tema na formação, né? Exatamente. Há muitos anos essa implementação, tanto na de Porto Alegre como na do Rio de Janeiro também. Então, isso é legal, né? Isso é muito inédito, porque vocês estão mais adiantados, já estão tendo esses cursos. E não só grupos de estudos, né? Isso é muito... diria, nós temos seminários em São Paulo eletivos e obrigatórios. Então, a gente poder ter seminários eletivos tratando de questões atuais, né? Racismo, gênero... essas questões que é muito importante para a formação de todos nós, né? Porque isso aqui é matéria-prima do nosso dia a dia, né? Então, isso, a gente está falando aqui, nós 3, 4, né? Sobre inovações, né? Sobre coisas, a psicanálise conectada com a atualidade, que é a coisa mais importante, né? Atenta ao que está se vivendo, né? E aí, voltando um pouco, né, para a gente juntar isso com a FEPAL, eu acho interessante dessa diretiva que nós estamos, né, que é uma diretiva que é do México, é importante a gente dizer que, né, que a cada 2 anos roda a diretiva ao longo dos países da América Latina. Então, é uma diretiva que o presidente é do México, a secretária, o coordenador científico, o Ricardo Carlino, né, eu faço parte da equipe dele como coordenadora científica suplente, mas o Ricardo, ele é argentino, mas mora no México. E é interessante isso que a gente está falando, porque esta diretiva também, quando traz brasileiros, né, quando os brasileiros podem estar ocupando, porque tem de tudo. Então, nós brasileiras, né, estamos lá levando o que a psicanálise brasileira, o que a psicanálise de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre está fazendo no momento, na atualidade, é uma troca de informação muito forte. Porque, por exemplo, a questão do racismo, o estudo do racismo estrutural, todo esse movimento tão difícil que é a gente entrar em contato com a questão da branquitude, né, da outridade, uma série de coisas que a gente fala, mas, na verdade, é um processo
processo, como tudo em psicanálise, a gente precisa ser atravessado por isso. Não é só estudar, né? A gente fica mobilizado. Então, quando a gente dá voz, isso lá na FEPAL, e isso foi, eu acho que é mérito também dessa diretiva, de convocar os brasileiros, né? De colocar na minha equipe, né, na equipe do Ricardo Carlino, na coordenação científica, nós somos 18 psicanalistas, analistas em formação, analistas formados. Nós temos 5 brasileiros de regiões diferentes do Brasil. Quer dizer, e aí você, quando começa a dialogar, porque é muito diferente a compreensão que os colegas hispânicos têm, por exemplo, da questão do racismo. O Brasil tá avançando de uma certa maneira, e agora, por exemplo, eu tenho uma colega, eu já até falei com Sônia, Aline e Josefa, eu estou encantada, por exemplo, com o trabalho de uma colega na nossa equipe, que é do Paraguai, né? Ou uma outra colega que é venezuelana e que mora no Panamá e que está trabalhando com povos originários, né? E outros colegas que trabalham em presídios, né? Quer dizer, na equipe da coordenação científica foi priorizado pelo coordenador científico pessoas que estão em contato com as suas comunidades de alguma maneira, que são atravessados por isso, por esse grande drama, né? Que estamos vivendo no mundo atual. E eu acho que isso é algo interessante de ser dito, que nas 3 diretorias, o que a gente pensou em falar é o que é ser psicanalista hoje, né? Isso. Então, isso perpassa. Então, tudo isso que a gente está comentando aqui diz disso também, né? O que é ser psicanalista hoje, né? E é fundamental essa nova visão, né? Que ser psicanalista hoje é trabalhar com esse 5º eixo, né? É poder viver essa experiência em comunidade, viver em grupos, porque um psicanalista ele consegue exercer a função dele quando ele realmente vive as turbulências de um grupo, né? Seja um grupo em comunidade, seja um grupo micro ou macro, né? Então, isso ajuda muito o desenvolvimento emocional. É porque você sai do teu pequeno ambiente, né? Então, quando você entra em contato, e isso que a gente também a gente partilha da mesma ideia, né? Aline e Samantha, quer dizer, a gente fala América Latina, é isso que a América Latina ela é enorme, né? Brasil é uma coisa à parte. E no Brasil o regionalismo e a cultura já é distinta de estado a estado. Então imagina a América Latina. Quer dizer, é muito diferente. A gente, a princípio, fala assim, fala espanhol, é tudo igual. Só que a gente vai entrando em contato, né? E como é diferente, é um enorme aprendizado isso, né? Então, a maneira de como é que se vive, da maneira que se come, da maneira que se faz, se pratica a psicanálise. Então, tem certas diferenças também, né? É muito interessante isso. Eu acho que é um enorme aprendizado para a gente. E a gente... Essa troca. Sem dúvida. E eu estava pensando, lembrando agora, ouvindo a Sônia, dentro da diretoria de infância e adolescência, a gente criou uma rede de delegados que são representantes de cada sociedade ligados à infância e adolescência. E a gente se encontra a cada 2 meses. E nesses encontros a gente vai falando sobre como é que funciona cada sociedade no trabalho com infância e adolescência. E a diversidade é impressionante. Né? É muito Pensando nos países hispânicos. Não deu para escutar. Não deu para escutar, Josefa? Pode. Não, eu fiquei pensando nesses países hispânicos, como tem essa diferença, inclusive, da forma como cada um lida com esses temas, né? Cada país lida, como vocês estavam dizendo, alguns já estão conectados, outros ainda não. Né? Ou estão conectados de formas diferentes. Sônia, eu estava pensando, quando você falou do Brasil, eu penso aqui no Rio de Janeiro. Quantos Brasis a gente tem no Rio de Janeiro? Quantos Brasis nós temos em Porto Alegre, em São Paulo? Então, e você coloca isso num nível mais macro para a América Latina, por exemplo, um dos projetos que a gente tem na coordenação científica, que parece que é uma coisa simples, mas é justamente mobilizar os analistas para isso, que é o projeto Ponte Entre Línguas. A FEPAL é uma federação bilíngue.
português e espanhol. Mas, pela tradição, sempre se fala o espanhol, né? Nós, brasileiros, temos o portunhol, tentamos acompanhar os colegas hispânicos. Existe toda uma questão histórica, né? Colonial, né? Do que é mais importante, o português, o espanhol. E nessa diretiva foi implementado esse projeto de dar cursos de português e de espanhol para hispânicos e brasileiros. Mas a questão não é a FEPAL, e a gente tem tido uma procura grande, os colegas psicanalistas estão se encontrando em aulas de português, em aulas de espanhol, com cultura, com textos psicanalíticos, podendo fazer discussões psicanalíticas, mas a questão não é aprender o espanhol, aprender o português, é porque quando você se dispõe a aprender uma língua, você se dispõe a aprender aquela cultura, a entrar em contato com a diferença, que é o que a gente precisa fazer o tempo todo no nosso trabalho, seja em consultório e principalmente no contato extramuro, fora de consultório. Entrar em contato com o outro. Isso tem sido uma experiência incrível da gente ver, por exemplo, as diferenças de cada colega, Brasil, América Latina, é muito interessante. Muito. Eu acho que essa ideia que você traz, eu de novo volto à palavra contágio, né? Porque, inclusive, por exemplo, a diretoria de comunidade e cultura não são todas as sociedades que têm. Né? A partir dessa vivência, ou de ver que existe, também vão se formando e vão se criando essas diretorias. Algumas recentemente se formaram. Então, essas trocas, seja a nível de analista com analista, seja até na parte das sociedades, das diretivas entre si, são muito importantes, né? Porque são contaminações que trazem frutos importantes a todos. Né? Eu acho que essas trocas, a FEPAL, do meu ponto de vista também, que a gente já falou, ela é muito importante para isso. Né? Ela oferece essa abertura que você conhece coisas novas e sai sempre enriquecido com isso, né? E a FEPAL tem se transformado como a psicanálise tem se transformado, porque, assim, eu diria que no início tinha muito essa questão dos congressos, né? Quer dizer, o grande momento eram os congressos, as interregionais, que eram os congressos entre as regiões da FEPAL. Na nossa gestão que a gente está vivendo, né, como equipe, por exemplo, na nossa diretiva, a reunião é com uns 22 integrantes da diretiva, quando antes eram só os oficiais. Né? Então, esse presidente, o Andrés Gaetan, fez uma inovação, todo mundo participa. É um complexo trabalho. Também, né, a FEPAL está se transformando. Nesses 2 anos, o que está se produzindo de coisa, de projetos, vocês podem entrar no site da FEPAL, que vocês vão entrar em contato e poder ver melhor cada projeto. Tem tudo ali no site da FEPAL. Não porque só no YouTube. Porque além da diretiva e das questões nossas, também tem grupos de estudos que fazem parte da FEPAL, tem comissões também, né? Outras comissões de estudo mais aprofundados sobre algum tema. Né? Então, é muito ampla a FEPAL. Tem também... fala, Sônia, depois eu falo, me empolguei. A gente vai se lembrando, né? Uma fala uma coisa, vai lembrando a outra, vai lembrando. Tem uma comissão, que é a comissão de transmissão, e essa comissão, ela se reúne com todos os diretores de todas as sociedades, os diretores dos institutos. E os institutos, para quem não sabe, é o lugar onde a gente faz a formação. Então, há uma reunião com todos os diretores e se discute sobre currículo, sobre formação. Então, aqui é mais um momento de troca. Então, a gente tem troca embaixo, em cima. As trocas se dão em vários níveis, né? Então, acho que daqui a umas 2 ou 3 semanas vai ter esse encontro com todos os diretores, né? E vai se discutindo. E cada vez que você vai abrindo uma conversa, uma ideia surge, uma novidade aparece e a gente vai se abrindo mesmo, né? Para essas coisas. Do que estar sozinho na sua sociedade, fechadinho, né? Então, eu acho que é muito importante sempre essa troca, né? Vocês estão falando de uma psicanálise em transformação, né? Considerando o que é básico, claro, né? Considerando o que nós salientamos como fundamental, que é a análise pessoal, a supervisão, os estudos, a vivência em grupo, em comunidade, né? Mas dentro de todas essas possibilidades, um intercâmbio de comunicação que possa ampliar, né?
Eu penso que vocês estão falando disso. Eu acho que você falou a palavra inovação, até me lembrei. Este momento, a gente também na FEPAL estamos fazendo uma coisa inédita, que é oferecer supervisão para trabalhos na comunidade. A gente está iniciando 2 grupos de supervisão, 2 analistas, um brasileiro e um argentino, desculpa, ele é uruguaio, estão oferecendo supervisões para trabalhos, tem uma procura enorme. E assim, a gente vai até fazer um trabalho a respeito, porque as pessoas começaram a discutir os casos, e muito interessante, né? De reuniões de outros lugares, discutindo trabalhos feitos na comunidade. Então, eu diria que a FEPAL ela é inovadora mesmo, né? Ela os projetos e vai indo. E eu acho que isso que a Samantha comentou, eu acho que está muito dinâmica em função da questão hoje virtual. Então, muitos projetos transitando por essa via. Então, a gente consegue oferecer, né, mais oportunidade, né, de intercâmbio, assim. Né? E entre esses projetos, eu estava lembrando que tem um que é muito especial, que também tem a ver com a comunidade, que é o Diários de Lacage. Né? É esse que eu gostaria que você falasse. E o Diários de Lacage é um projeto muito bacana, que também já vem de gestões anteriores, mas que nesse momento a gente fez uma adaptação em função do mundo virtual. Então, atualmente ele é ao vivo, são apresentações de projetos ligados à comunidade, né? Com crianças e adolescentes vulneráveis. Então, são analistas, são projetos de analistas na América Latina toda que podem apresentar nesse espaço, né? Algo assim, da inserção na comunidade, né? E acaba que é feito pelo Zoom, é ao vivo, mas depois ele é gravado e as pessoas podem continuar comentando esses projetos à medida que vão assistindo, enfim, né? E a gente teve um primeiro projeto que foi apresentado, que foi o SOS Brasil, que é um projeto coordenado pela Alicia Lizondo, que é um projeto belíssimo, né, que foi criado durante essa questão da pandemia, né, com uma tentativa de dar apoio emocional para as pessoas que estavam sofrendo muito com tudo o que vinha acontecendo, né? Não, crianças, adolescentes, bebês, pais, famílias e até mesmo pessoas que trabalham com crianças, assim, educadores, enfim. Então, e esse projeto foi o primeiro Diários de Lacage da nossa gestão, né? É interessante você também ter trazido ali nessa questão do online, né? Dessa aproximação do virtual, porque, de fato, essa pandemia, a FEPAL, todas as instituições psicanalíticas, mas foi uma casa de acolhimento, né? Assim, e de produção. É interessante também, eu estou trazendo aqui, porque é o coordenador científico da FEPAL, o Ricardo Carlino tem uma larga experiência com o atendimento do uso de plataformas. Né? Ele já trabalhava assim antes, já tem todo um estudo. Então, eu percebo que também uma das preocupações da coordenação científica foi viabilizar encontros onde a gente pudesse entrar em contato de como que a gente está trabalhando com essa questão do online, do virtual, que ele mesmo diz que não é virtual, é presencial. Por exemplo, eu nunca encontrei com nenhuma de vocês 3 fisicamente. A gente sempre Mas, por exemplo, eu, Aline e Sônia, a gente já está assim, né, praticamente vizinha de consultório. A gente quase toma cafezinho ali entre, né? Ou quando a gente trabalha em instituição que tem aquela salinha, né? Aí a gente vai ali se encontrar, tomar o café. É até quase isso. Então, eu estou brincando, mas é importante. Uma das preocupações da equipe da coordenação científica foi tentar estudar, tentar viabilizar, dar um palco para que a gente tentasse entender como é que é essa comunicação que a gente está fazendo, quais são os reflexos dessa comunicação. Porque não é a mesma coisa, mas não é menor, nem maior. Qual é a potência disso, né? É diferente, né? É diferente. É diferente, exatamente. E eu acho que até, eu fico pensando, uma das grandes vantagens é que, hoje em dia, quer dizer, fica gravado. Isso não é ruim. A gente tem uma demanda grande de muitos acontecimentos, mas se eu não estiver presente, posso assistir depois. Posso reassistir aquilo que eu não entendi, assistir de novo, e posso procurar aquilo que me interessa. Eu acho isso, eu fico pensando que essa é uma grande vantagem também do virtual.
né? A gente tem perdas, mas a gente tem que computar os ganhos. Senão a gente fica só no choro, Não, né? e no nosso caso, e no caso Né? da FEPAL, eu acho que houve um ganho enorme. Porque, É. por exemplo, antigamente as pessoas precisavam viajar para se encontrar, para fazerem os simpósios, e hoje a produção científica, enfim, toda a produção de toda a equipe, o que está se oferecendo para a comunidade psicanalítica da América Latina é muito forte. E com Através diminuição de desse- custos, né? Que isso também é uma coisa importante, né? Aí já a gente tem menos custos, mas eu acho que perde gente. E gente eu acho que é importante também, né? Acho que eu não sei se elas por elas, acho que são ganhos e perdas, né? Eu acho que a importância de ser híbrido, né? Ter algumas atividades que possam continuar sendo online, que favorece, mas o encontro humano, né? Essa conexão viva, presencial, é inquestionável e é fundamental, né? Mas é que enquanto não dava para ter, era o que Não, tinha. a gente fez do limão muitas limonadas. Eu diria o seguinte, o psicanalista, ele é um observador do seu tempo, né? Então, nós estamos atravessados por isso hoje. Então, é isso. É o contato físico que a gente sente falta, mas a gente precisa... Eu acho que o psicanalista, ele precisa estar sempre em contato com o que está à volta dele, o que está acontecendo. E estamos atravessados por isso agora, né? Então, a gente está... Nesse momento, é um momento muito rico de desenvolvimento, né, da psicanálise também. Porque, por conta de tudo que vamos ganhar a partir das perdas que tivemos. E dentro disso, eu me lembrei de um outro projeto que a gente tem na área de infância e adolescência, que são os fóruns, né? Que os fóruns a gente criou, né, com esse objetivo de fazer uma troca entre os analistas em relação a esse momento atual da pandemia, principalmente em função do trabalho online com crianças, que é algo inédito. Né? É isso que tem sido as inquietações de alguns analistas, né? A importância de manter o trabalho online, mas de que maneira, né? A partir da experiência emocional. E esses fóruns têm sido assim, de extrema importância para a troca entre os analistas. Sem dúvida, né? Josefa, assim, porque foi assim, num primeiro momento inicial, ainda com muitas dúvidas em relação a esse trabalho online com crianças. Com adolescente já é uma coisa mais comum, já vinha se dando, né? Ou seja, por função de que um paciente que foi morar fora, tu continuaste atendendo, coisas assim. Mas com crianças é algo inédito, né? Então, assim, foi... A criação desses fóruns foi uma forma de troca de experiências e de apoio de um analista com o outro. Para vocês terem ideia, nós temos 150 inscritos nesse fórum, né? O fórum esse que a gente lançou primeiro foi Vicissitudes do Trabalho Clínico com Crianças e Adolescentes durante a Pandemia. Tropeços e Processos Criativos. Esse é o nome, né? Então, é muito bom. Muito material bacana surgiu assim daí, né? E é troca e é desenvolvimento da psicanálise, né? Porque assim a psicanálise vai se desenvolvendo a partir disso. Sem dúvida. A partir da experiência viva, né? Nesse formato. Exatamente. Né? Mas eu vou fazer louco, Aline, como tem sido esses fóruns? Efetivamente, como eles acontecem? Eles acontecem através do Google Groups, né? São quem pode se inscrever são os analistas e analistas em formação dessas sociedades componentes da FEPAL, né? E então as pessoas escrevem no momento que elas quiserem alguma coisa e alguém vai lá e responde, ou alguém em cima da ideia que surgiu traz uma outra, e aí vai se dando um diálogo, e às vezes simplesmente é só algo que foi pontual daquele momento que alguém trouxe. Então está sendo bem interessante. Eu vou fazer agora uma garota propaganda. Antes que a gente termine, acho que é importante a gente falar duas coisas. Bom, uma delas, a nossa revista Caliban, que é uma revista Pois é, eu estava aqui com ela. Por favor. Tá vendo? É que eu estava esperando a deixa. Eu acho que a gente precisa falar aqui. Eu acho que é uma publicação maravilhosa essa revista que se produz. É uma revista bilíngue, espanhol e português, um conteúdo incrível.
E também Eu tem posso falar um eventos, pouco. lógico, a Samanta vai falar, porque ela trabalhou na Caliban, mas A Samanta Eu a gente começa eu a ainda me falar, encontro. esquece de algumas coisas. Depois você, ai meu Deus, acabou a live. Vai. Eu estava fala, com as Samanta. revistas Calibãs aqui todas. É o seguinte, a publicação oficial da FEPAL, quando vocês entrarem no site da FEPAL, vocês vão ver a Tá Caliban. aberta, dá para ler porque está aberta alguns números. Exatamente. Ela está agora, a partir da pandemia, ela ficou exposta, está aberta ao público. E a Caliban é uma revista, é uma publicação, é a publicação oficial da FEPAL. E ela é muito interessante porque ela realmente busca um aprofundamento, uma intimidade do pensamento psicanalítico latino-americano, eu poderia dizer assim. Eu estou dizendo, falo de coração porque eu conheci a FEPAL através da Caliban. A Caliban, a SBPRJ, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, tem uma tradição muito forte de ligação com a equipe da Caliban e que foi fundada... Agora a editora está em São Paulo, agora, a Raia. É a Raia Zonana, exatamente. São Paulo, né, foi fundada pelo Leopoldo Nozek, não é mesmo, Sônia? Com o Mariano Horenstein. Mariano também foi editor. Bom, a revista é fenomenal. Eu recomendo qualquer É de uma um. qualidade fantástica, né? Os artigos são ótimos, é uma revista maravilhosa. É uma revista que está muito conectada com a produtividade da psicanálise latino-americana, porque ela dialoga profundamente com a cultura, com especialistas de outras disciplinas. Ela tem também, aí a gente vai falar da questão do que é, que a gente estava falando do virtual, ela tem uma ligação com a arte contemporânea, por exemplo, esta Caliban aqui, que o tema é poder, a gente tem aqui na capa uma obra da Adriana Varejão, né? Então, vários artistas muito importantes da cena, do cenário da arte contemporânea latino-americana doam seus trabalhos para ilustrarem essa revista, com trabalhos e também com muita arte. Então, por exemplo, a Caliban é quase que uma coisa para a gente ter em casa, né? Porque realmente é uma questão assim também de um contato mais visceral com a leitura e com as obras que a compõem. Então, eu recomendo que vocês procurem no site da FEPAL essa revista, essa publicação. Ela está aberta. Pode abrir, que tem várias abertas e vale a pena, né? E por fim, como eu estou hoje, parece que eu estou garota propaganda, né, gente? Eu estou me lembrando que a gente precisa falar também que a gente vai ter um congresso, né? O nome do congresso, né? A FEPAL, a cada 2 anos, quando troca de diretoria, ela faz um congresso. E isso que a Samanta estava contando, né? Sempre é uma delícia esses congressos, você encontra gente, é divertido, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe... Bom, vamos embora, mas vai ter congresso que chama, né? Como é que é? Transitoriedades e incertezas. Transitoriedades e incertezas. Então, a gente convida as pessoas a mandarem trabalhos, né? Logo, logo, mandar resumos, trabalhos... Porque é um Quando congresso... vai ser? Quando está sendo proposto? Vai ser em setembro do próximo ano. Temos tempo. Onde vai ser? Vai ser virtual ou presencial? Eu acho que está em discussão. Estamos nesse processo. Olha só, o tema do Congresso, Transitoriedades e Incertezas, foi escolhido, de uma certa maneira, pelas 36 organizações da FEPAL, né? Foi um tema, a gente lançou e foi escolhido, e fala muito do momento que nós estamos vivendo, né? Acho que a psicanálise ela é uma prática transitória, né? A gente sempre trabalha com a questão das incertezas. E a gente está no processo, acho que a diretiva está no processo de ainda pensar como que nós vamos fazer um congresso nos tempos de hoje, com a vivência que nós temos hoje. O que é um congresso atual, né? Na atualidade? A gente vai pegar um modelo antigo como era ou vamos inovar? Então, a gente está nesse processo, por isso a gente não pode responder ainda se ele vai ser presencial ou virtual. Se for presencial, será no México, Josefa. Olha, será no México, na cidade do México. Se for presencial, no México. Que gostoso. Que experiência rica esses congressos da FEPAL, além de promover a ciência, também
o turismo, né? É. Esse intercâmbio cultural é fantástico. Por sinal, tem um vídeo que fala do lançamento, né, do congresso, que é belíssimo, que aparece em alguns lugares da Cidade do México, vale a pena ver. E eu acho que tem essa questão dos congressos, justamente porque eu me lembro que os congressos que eu comecei aí, foi também em Caliban e tudo isso, porque você é rico porque a gente se diverte, mas é rico porque a gente conhece gente. Uhum, Psicanalista precisa conhecer gente de tudo que é uhum, lugar, de preferência não só psicanalistas, né? A gente precisa ter contato visceral com gente. uhum. Mas nesses congressos a gente tem a oportunidade de conhecer a cultura do lugar que a gente viaja. E isso é muito importante. A gente, as pessoas, né? O povo. Então, assim, é importantíssimo viajar, né? Sair do lugar. Aliás, o lugar. Ainda mais quando você ficou presa quase 2 anos. Não, e a gente fica com uma expectativa de se conhecer também presencial, né? Porque, por enquanto, só nos vemos virtualmente. É E o verdade. trabalho com equipes, que a gente trabalha semanalmente, né? Com as nossas equipes, só via virtual também, né? Mas vamos sonhando essa possibilidade, né? Pode ser que ela se concretize de uma forma híbrida. Vamos esperar, né? O que vocês vão Não, decidir. vamos lutar, vamos batalhar bastante. Acho que tem todo um desejo enorme, né, de toda a equipe de se encontrar e de fazer o encontro, de promover esse encontro, né? Então isso aí não vai ser por falta de vontade e de esforço, né? Mas Então, as incertezas estão aí. Então, nesses congressos, a importância da escrita do psicanalista, né? Vocês estavam falando, brincaram que estavam fazendo propaganda em relação à revista, né? Como fazemos produções, né? Como é fundamental esse momento reflexivo do psicanalista de publicar as suas Uhum. ideias, né? Os congressos eles são importantes porque há essa possibilidade de observar e conhecer os colegas, né? Como é que os colegas trabalham, o que pensam. Isso é fundamental para um psicanalista. E nessa linha, uma das questões que a gente está propondo na nossa diretoria, justamente, é escrever, é fazer um material teórico sobre os atendimentos que são feitos na comunidade. Porque justamente os analistas que fazem trabalhos comunitários são até os que menos escrevem. Porque como tem um espaço pequeno durante as sociedades, são os que menos acabam apresentando e escrevendo. Então, o nosso projeto, basicamente, está pedindo que mande-se uma cena, a gente vai se dedicar em cima para começar a fazer material teórico, né, para ter densidade esse trabalho, porque vai ficar, é como se fosse um trabalho clínico, que você pensa em cima, e aqui também é um trabalho clínico, só que é um trabalho clínico fora do consultório, né, que ganha um pensamento teórico tal e qual, né? Então, acho que essa é a ideia mesmo, nessa linha do que você está comentando, né, Josefa, que escrever é importante, é muito importante mesmo, né? Pensar e refletir. O trabalho ganha densidade. E tu sabe, Josefa, que também tem a questão que tem o pré-congresso, né? E dentro do pré-congresso a gente faz o simpósio de infância e adolescência, que também é um espaço muito especial, né? Que a gente está construindo algo que acho que vai ser muito legal. Como é que tem sido esse trabalho da infância e adolescência? Quer falar um pouquinho? Ainda tem uns minutinhos. Esse trabalho da infância e adolescência da comissão, a gente tem uma comissão, então, né, eu sou a coordenadora, junto comigo está a Carmen Zelaya, que é uma peruana, que é a suplente, temos mais 9 colegas que integram essa comissão, inclusive a Alicia Lizondo, que foi quem apresentou esse projeto SOS, também integra essa comissão, né, de brasileiras é a Alicia e a Ana Rosa Trachtenberg, que também integra a comissão de infância e adolescência, né? E tem sido um trabalho muito interessante, né? E a questão que me chama a atenção, dentro daquilo que a gente estava comentando antes, da rede de delegados, quando a gente vê a apresentação das diferentes sociedades nessa rede de delegados, é que nem todas as sociedades, que nem eu estava falando antes,
têm a formação de infância e adolescência, mas elas estão lá participando da rede de delegados para fazer essa troca e até criarem dentro das suas sociedades a formação de infância e adolescência. Porque muitas entendem que, por mais que o estudo da infância e adolescência é importante para qualquer analista, independente de vir a trabalhar com essas idades, né? Então, poder acompanhar a mente primitiva, todo o desenvolvimento humano, todas as etapas são fundamentais para que o analista entenda o infantil no adulto, o infantil no adolescente. Sim. Essa perspectiva faz toda a diferença para o olhar clínico, quando você está na sua relação analítica com Exatamente. E é isso que a gente leva em conta, assim, né? E junto a isso, né, além, somado a isso, eu diria que quando você faz contato com analistas que trabalham com crianças e adolescentes, ou se você é um analista de crianças e adolescentes, você precisa aprender a falar de uma forma mais simples com a criança, com o adolescente, o que deveria ser, né? E aí é que vem toda essa questão da gente estar na FEPAL, da gente estar nessas instituições onde tem gente de tudo que é lugar, porque você precisa aprender a se comunicar. Eu acho que até complemento o que você está falando, né, Samantha? Não só com criança e adolescente, com todo mundo. Com gente grande, exatamente. Esse é o nosso ofício. Eu acho que falar esse é o nosso na língua de gente né? Porque senão a gente fica psicanalistas, né, aquela coisa assim. Acho que a gente, exatamente. Eu acho que tudo leva a isso, a gente encontrar sempre, acho que a gente está sempre tentando se comunicar melhor com gente. E nada melhor que você estar numa federação de tantas vozes, de tantas culturas diferentes, para aprender a se comunicar, se posicionar, encontrar uma linguagem de êxito, né? Lembrando Bion. Falar e escutar, né? As duas coisas. Poder escutar e poder falar. Né? Acho que então, eu acho que vocês estão exemplificando aqui para o público a espontaneidade e a simpatia de vocês três, né? De uma forma muito clara, muito viva. Vocês estão falando de temas muito importantes para a comunidade, para a cultura, para o psicanalista em formação, para o psicanalista propriamente dito. Né? Eu penso que vocês estão trazendo, vocês estão expandindo o tema psicanálise de uma forma muito viva e muito, assim, clara. Para mim, pelo menos, estou muito feliz. Para você não vale que vocês três. Você tem que passar para quem não é do negócio, né? É verdade. O que a gente está passando é que esse encontro da gente, né, na instituição FEPAL, deu vontade de estudar mais, dá vontade de aprofundar mais, de se rever. Né? Você, por exemplo, você entra em contato com autores que você nunca escutou. Porque tem os autores mais estudados, mas o pessoal da Argentina traz todo um aporte. E o Peru, outro aporte. Agora que eu estou muito em contato, Venezuela, Panamá, Paraguai, Colômbia. Equador, tem uma colega querida do Equador na nossa equipe. Então, é realmente assim, você começa a abrir a mente para estudar, para conhecer. É impressionante. Sem dúvida. Esse intercâmbio, eu penso que é riquíssimo e fundamental para o desenvolvimento de um psicanalista, né? Eu quero agradecer vocês, nós estamos com 3 minutos. Ai, já? Passou tão rápido, né? Aline, você quer falar alguma coisa antes de nos despedirmos? Não, eu queria agradecer por esse espaço, da gente poder estar aqui juntas e, né, eu acho que dessa forma realmente muito leve, poder falar desse trabalho, que tem sido uma experiência muito interessante, né? Então, enfim, e nos colocar à disposição, né, para vocês, qualquer coisa em relação à FEPAL, estamos à disposição, né? Então, eu acho que é isso. Samantha? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando assim de uma forma tão solta, tão livre, sem preparar muito, né? As coisas foram vindo. Agora, é impressionante como a gente poder falar sobre isso ajuda a gente a ver o valor que tem estar nesses lugares.
né? Tanto contribuindo para esses lugares, mas como que a gente cresce como pessoa, como psicanalista, né? Então é muito precioso esse encontro aqui. Não resta dúvida. Sônia? Bom, eu também queria agradecer muito, Josefa, por a oportunidade de a gente estar dividindo aqui. E espero que a gente tenha conseguido passar para todo mundo, os leigos, do meu ponto de vista, né, um pouco o que é o nosso olhar psicanalítico, né? Como que a gente entende, compreende, como é que a gente pensa, né? Porque acho que o mais importante é a gente poder aproximar as pessoas mesmo, né, desse entendimento. E de qualquer forma... E a importância também dos brasileiros participarem de uma sim, federação como essa. Sem Eu acho dúvida. que isso é uma questão muito sem importante dúvida. para ser lembrado. E para quem de novo entrou no final, mais uma propaganda. Canal FEPAL YouTube, tá tudo lá. Site FEPAL, site da FEPAL, o congresso que está vindo aí, transitoriedades e incertezas. E a gente está falando de forma muito leve, e é muito bom isso, porque, na verdade, a gente lida com o sofrimento humano. Uhum. Então, é muito importante esse tipo de instituição, porque quando você lida com o sofrimento humano, você tem que ter uma rede, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. É necessário essa rede, essas federações, as instituições psicanalíticas, ao meu ver, tirando toda a questão política, que é muito importante também, e a gente saber a história e tentar contextualizar, é essa rede de apoio. A gente tem as nossas análises, as nossas travessias, mas a gente precisa estar em contato entre analistas e entre colegas de outros saberes para suportar e ajudar a entrar em contato com o sofrimento humano, que é o que a gente faz. É entrar em contato com o sofrimento todo dia e produzir. Não, e a alegria também. Eu me lembrei e a alegria também. Agora eu vou fazer uma outra propaganda para finalizar. Ah, A webinar da infância e adolescência foi Transitando Lutos, a Vida Insiste. Eu acho que tem a ver com isso que a Samantha está dizendo. Sim, sim, sem dúvida. Gente, muito obrigada. Em nome do GEP de São José do Rio Preto e do Conselho Profissional, nós somos uma equipe, eu, Josefa Fernandes, Cláudia Dalu e Ana Benedete Garcia, né, compomos essa equipe e estamos desenvolvendo esse trabalho. No próximo mês, os nossos entrevistados vão ser da IPA. E aí nós encerramos esse ciclo de apresentações à comunidade. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigada. Foi um prazer. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.